rei, do poder. Que antes era do homem. O Renascimento tenta pôr o homem, o Barroco tenta trazer de volta Deus. Eu fico com um embate entre Deus e o homem. Aí vem o Barroco francês, o Luís XIV, e fala, ok, e é o rei Sol, né, que é ele mesmo. Eu associo, né, a igreja associa o poder real a um poder divino, a uma missão. E aí o Barroco passa a ser uma reafirmação do poder desse rei, né? Então, em vez de eu construir igrejas barrocas com anjinhos para eu afirmar o sagrado, eu construo pessoas barrocas, né? O anjinho está em mim mesmo, na minha peruca, nos meus babados, nos meus saltos altos, nas fitas, na maquiagem, nos leques, na forma de falar, né? Tudo isso passa a retratar a ostentação, o poder, a elevação dessas pessoas, né? Desses nobres, o rei, os marqueses, os duques, etc., os condes. Então eu tenho um barroco do mundo, né? Ele constrói Versalhes, né? Um palácio de espelhos, né? Para refletir a luz do sol. E é nesse universo que o rei Luís XIV contrata Molière para manifestar isso, né? Para ilustrar isso, para divertir esse mundo. Então, as comédias de Molière são comentários divertidos sobre esse mundo barroco francês. Né? Esses nobres exagerados, esses burgueses, né? Nessa época aqui eu vou ter muitos burgueses querendo parecer nobres, né? Querendo se comportar como nobres, isso é muito engraçado. Eles iam assistir, né? Esse destino. Então, o nome principal desse teatro, que reafirma esse teatro, de certa forma comenta e faz uma pequena crítica e tal, é o Molière. Temos também Corneille e Racine, né, que são dois grandes autores de tragédias nesse período. Tragédias bem no modelo greco-romano mesmo. Certo? Seguindo para o século seguinte, a gente tem uma mudança na atitude da burguesia. A burguesia surgiu aqui no fim da Idade Média e está acumulando dinheiro, está acumulando capital, está ficando muito rica, né, em termos de classe social. E aqui, quando está nesse período do século XVII ainda, eles estão tentando ser ricos e ter títulos, e ter nobreza, ser importantes. Logo eles percebem como isso é ridículo, bobo, superficial e inútil. Porque o que eles percebem, na verdade, é que eles precisam, de fato, participar do poder. Ele não precisa ter um título de nobreza, ele precisa ter um cargo no poder, precisa ser ministro, precisa ser deputado, né? Ele precisa participar da estrutura oficial do poder. Não é uma questão de vaidade, é uma questão política, de necessidade. Mas aí eles, né, os burgueses percebem que para isso eles precisam de conhecimento, eles precisam mudar as coisas. Para mudar as coisas tem que participar das coisas, tem que conhecer as coisas, tem que dialogar com as coisas, né? Não adianta eu ficar na lojinha fazendo conta com o lápis atrás, né, conta de cabeça, que não vai resolver. Eu preciso de mais que isso. Isso vai fundar um movimento chamado iluminismo. Né? Eu vou começar a reivindicar liberdade, igualdade,
afinidade, né? Liberdade para quem? Para a burguesia. Igualdade de quem? Da nobreza com a burguesia. Né? Eu vou começar a disputar e a me preparar para essa reformatação do mundo baseado na difusão da informação, baseado no conhecimento, baseado na enciclopédia. Né? Aí que eu publico esse livro importante chamado Enciclopédia. O autor é o Diderot, né? Ele que vai escrever a enciclopédia, que é uma fonte de conhecimento rápida e objetiva e segura, né? Porque eu preciso saber. E esse movimento, o iluminismo, vai gerar uma mudança importante no mundo. Né? Vai gerar primeiro a independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, depois vai gerar a Revolução Francesa, vai gerar a independência do Brasil, gera uma porção de movimentos e de manifestações visando mais liberdade, mais igualdade, mais fraternidade no mundo. O que significa, basicamente, menos absolutismo. Né? Significa menos poder para os reis, menos poder para as metrópoles coloniais. Deixa eu perguntar, uma pergunta totalmente idiota. Os Estados Unidos teve rei? Os Estados Unidos era da Inglaterra. Sim, mas não teve rei nos Não, Estados não. Unidos. Eles já Derrubaram eram independentes e fundaram a República. Né? O George Washington, Sim. o Jefferson, É isso que eu- eles eu já não viraram queria presidente, misturar. já foi república. Aqui que a gente virou primeiro Rei. monarquia, depois que virou Entendi. república. Eles já eram republicanos desde sempre. Né? E aí, isso vai gerar uma nova era. Isso vai gerar a era burguesa. Né? A partir do iluminismo, a burguesia começa a tomar o poder no mundo por bem ou por mal. Né? E o mundo se torna, a partir do século XIX, o mundo é fatalmente burguês. Os valores, a mentalidade, os procedimentos, tudo é burguês. E, portanto, a arte é burguesa. Né? A gente vai ter a invenção de uma forma muito específica de narrativa que se chama o drama. O drama é a expressão burguesa na arte. Basicamente é o burguês falando de si mesmo na arte. Isso é o drama. Falando o que ele acredita, como ele acha que tem que ser o mundo, como tem que ser a vida, o que serve o dinheiro, a família, a propriedade, o sofá da sala e a enciclopédia. Isso é o drama. Né? E a partir daqui, a história do teatro é a história do drama, o que acontece com o drama. A gente vai ter o drama romântico, o drama realista, o naturalismo, né? Uma evolução da forma dramática. Tudo bem? Bem. Tudo bem. Alguém já caiu do barco ainda não? Quase. Tá pulando de quadrilha. Tô. Não prepararam ainda, estou vendo, estou chegando. Chega perto da prova, vai ter a prova. É nesse momento, já vou falar disso e do Brasil ao mesmo tempo, tá? Né? Vou falando das duas coisas. É nesse momento que vai surgir o teatro brasileiro, né? Com a independência do Brasil, surge o teatro do Brasil. Né? Em pleno romantismo. Gonçalves de Magalhães, Martins Pena, João Caetano, né? São alguns nomes importantes da fundação do teatro brasileiro. Tudo que vai cair na prova você falou hoje, professor. É,
1800